Bíblia Revelada, versão de Nelson, do Antigo Testamento, Alfa. Comentário do verso 11. A produção na terra seca. A mensagem é: produzir no lugar de seu domínio. Seja amigo da terra, sendo fiel a Deus, com as primícias da terra. Gênesis 4, 2 e 3. A produção do terceiro dia revela detalhes da ressurreição de Cristo. O primeiro mistério revelado por Deus ao homem, para que este perpetuasse a produção de sua terra, foi a administração da semente. Esse é o poder da nova criação. Seus frutos, isto é, os seus produtos, devem gerar novos produtos. Neles, Deus deverá ser glorificado. Como isso é possível? Quando somos fiéis a Deus no pouco, quando somos fiéis à confiança do próximo no alheio, e quando somos fiéis ao nosso patrão, mesmo no injusto, teremos o número 1, muito. Número 2, nosso. Número 3, verdadeiro. Lucas 16, 10, 11. Pois quando somos fiéis a Deus no pouco, somos fiéis no muito. A nossa semente tem em si mesma o seu poder de reprodução. Isto quer dizer que no tratamento que damos à semente, podemos ter ou não a bênção, dependendo da nossa fidelidade. Pois quando levamos as primícias da semente a Deus como culto pessoal de agradecimento e reconhecimento, declarando que Ele é o possuidor dos céus e da terra, a semente recebe uma unção de reprodução. Os dízimos e as ofertas dedicados ao Senhor são cultos que autorizam o poder de reprodução sobre uma semente, segundo a sua espécie. Outro princípio da nova criação é a produção. Ninguém nasce de novo para viver na miséria. A produção é uma bênção que prepara um novo ciclo de vida. Uma das leis vida é biogênese. Através dela, conhecemos que somente a criação divina prepara um código genético capaz de dar autonomia de vida para uma nova produção de vida dentro de sua mesma espécie. Sob esta ordem, a botânica subsiste. Isto quer dizer que somente um novo nascido tem o código genético para a nova criação, e que o seu testemunho pessoal produzirá novas vidas para Deus, segundo a sua espécie. A produção é importante. Esta produção necessita da arte, da economia e administração. Gênesis capítulo 1, verso 11. Então disse Deus: produza a terra vegetação, erva que dê semente, árvores que deem frutos, que contenham a sua semente segundo a sua espécie, e assim foi. Quando a semente produz 100 vezes mais, é porque a terra produziu com força total, e 10% dessa produção deve ser dada ao Senhor, em celebração pela bênção da gratuidade do ar, do sol, da lua, do vento, do clima, da chuva, do orvalho, providos por Deus. Mas quando a semente produz 60 vezes mais, é porque a angústia gerou incredulidade, e a perda é de 40 vezes. Quando a semente produz a 30 vezes mais, a perda é de 70 vezes. Grandes prejuízos acontecem por causa dos cuidados desta vida e por causa da avareza. Pois aquilo que pertence ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, foi negligenciado.
Gênesis capítulo 1, verso 12. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, que tinham o poder de germinar segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. O terceiro dia fica sozinho no texto. Esse dia é definitivo para aclarar as coisas. No terceiro dia, Davi obteve vitória no caso do anjo de Araúna. No terceiro dia, Abraão avistou Moriá. No terceiro dia, Jonas foi vomitado e nele Josué operava. O terceiro dia tem a sua tarde e a sua manhã. Mas amanhã, no terceiro dia, traz novidade de vida. O homem pode sofrer 3 anos, se quiser, ou pode sofrer 3 meses. Mas é preferível optar como Davi, Abraão, Jonas e Cristo. Decidir enfrentar os desafios dos 3 dias. Segundo Samuel 24, 13 e 14. O terceiro dia espera que a semente tenha poder de reprodução, um tipo do grão de trigo, Cristo, que caiu na terra e deu muito fruto. O terceiro dia vem depois da obra de Cristo, Gênesis 1:1. O sepultamento, Gênesis 1:2, e a ressurreição, Gênesis 1:11 a 13. As ervas que davam sementes apareceram como primícias. 1 Coríntios 15:20. Gênesis capítulo 1, verso 13. E foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. Tipos da nova criação. 4º dia. Os luminares para o dia e para a noite. A luz eterna dá lugar à luz temporária. Cronológica do homem era um poder sinalizador e não um Deus. A luz eterna ilumina temporariamente a nossa vida porque quer dar lugar à nossa luz, isto é, a luz de nosso firmamento. Mas aquele que começou a boa obra há de terminá-la e aperfeiçoá-la até o fim. A luz do Verbo deu lugar ao sol e à lua. A nobreza de Deus é grande, pois Ele não quer sustentar-nos com o maná em todo o tempo. Ele quer que plantemos, que produzamos frutos dignos de arrependimento. Ele quer que atuemos segundo a sua imagem e a sua semelhança. Nosso firmamento não está livre para a libertinagem. Ele possui sinais que revelam as leis de Deus sobre nós. Para fazer separação entre o dia e a noite, Deus nos dá o espaço, pois nele estabelece a ordem. E sejam para sinalização. Devemos amar os nossos tutores e curadores. Eles conhecem as leis do firmamento, eles conhecem as leis de nosso espaço. Devemos amar os bons costumes. Devemos respeitar os sinais de nosso firmamento e as leis de nosso campo e de nosso ministério. Jesus cria na doutrina, mas também vivia os bons costumes. As mudanças de estações são complicadas em nossa vida e para enfrentá-las necessitamos estar preparados, cobertos, munidos, fortalecidos. Estações significam mudanças planejadas, isto é, as transformações divinas necessárias. A nossa caminhada em fé não deve ser um movimento incerto, inseguro, sem cobertura, despreparada diante das mudanças climáticas, mas drásticas. Isso significa que a caminhada de nossa vida enfrentará ciclos de estações, dias, meses e anos. Portanto, necessitamos de luzeiros que nos guiem e sejam fixos, confiáveis e imutáveis, e que paguem o preço, estando fixados na sua rotação e sua translação em um só lugar, pois os nossos movimentos são baseados na firmeza de suas posições,
Mais de 400 bilhões de estrelas e 100 bilhões de planetas foram sendo formados a partir do Aja e continuam sendo formados. E todos vivem sob as mesmas leis naturais, tendo os mesmos reagentes químicos, com uma diferença: somente há uma civilização térmica conhecida e ela está na Terra. Embora os cientistas creiam que há milhões de civilizações térmicas divididas no espaço, nenhum deles pode comprová-las, além do mundo espiritual onde os anjos caminham e povoam o seu espaço. Gênesis capítulo 1, verso 14. Então disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para que haja separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinalização, prazos, estações, dias e anos. Os sinais de ordem que Deus põe no nosso espaço são para iluminar, sinalizar, definir prazo e estabelecer esperança. Além de exortar as nossas negligências e alertar os nossos limites, nosso domínio sobre a terra depende de como tratamos esses luzeiros. Os delinquentes não dão valor às leis e à ordem que estão posicionadas em seus firmamentos e morrem. Não estamos sozinhos em nossos firmamentos, e nossa liberdade depende de como tratamos os sistemas de leis. Gênesis capítulo 1, verso 15. E serviram de luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. O poder de governar o dia e o poder de governar a noite é um milagre, onde o menor governa o maior. É um teste de fidelidade, pois o menor enfrenta a noite, o maior nem sempre é o mais corajoso. Sabemos que a lua é o luzeiro menor, e ela governa a noite. É fácil governar de dia, mas à noite somente os heróis. E heróis são aqueles que aceitam desafios. O governador da noite é o menor, pois o maior nem sempre aceita enfrentar desafios. Davi governou na noite e Saul de dia. O sol representa o pai, a lua a mãe, e as estrelas os nossos irmãos. Nosso firmamento é pobre sem eles. A família governa os nossos sinais, os nossos prazos e os nossos dias e noites. Eles estão presentes. O papel do pai é fundamental, com a sua presença que enche, mas o papel da lua é indispensável. O sol enche a terra, com a sua luz, mas é a lua quem fertiliza os mares. Mas a lua é que fertiliza. Os mares obedecem à lua. Simbolicamente, a mulher está ligada à lua. O menor governa a noite. Nossa liderança é apta para dia. Disciplina, educação, cuidado, direcionamento. O outro princípio da nova vida é o propósito real da família. Pai, mãe, filhos. Antes tudo estava desorganizado e sem forma. Agora há um astro que governa o dia, um astro que governa a noite e estrelas que servem de sinais de navegação. Da mesma forma como há uma liderança geral e uma liderança local na noite, por outro lado, nessa tipologia maravilhosa, o menor governa o mais difícil. À noite, o menor governa com fé as escuras. Sua pouca luz não aclara, mas é um sinal de vida, de ciclo, de colheita e de tempo. O menor também pode, por isso, deve ser valorizado. Gênesis capítulo 1, verso 16. Deus, pois, fez abre aspas, em parênteses, do existente, fecha aspas, fecha parênteses, os dois grandes luminares,
o luminar maior para dominar o dia e o luminar menor para dominar a noite, e também fez as constelações. A verdadeira posição da luz, a nossa terra será iluminada quando oramos, honramos os nossos pais. A nossa terra será iluminada quando honramos os nossos pais. Com eles iluminando o nosso firmamento, teremos mais vida e viveremos mais. Quando Deus faz nascer uma criança, dando forma à família, é porque os planos de Deus são múltiplos e eternos. Aí Ele faz nascer uma nova estrela em nosso firmamento. Gênesis capítulo 1, verso 17. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminarem sobre a terra. O domínio foi dado ao homem, mas o sucesso acontece quando a família está unida no mesmo firmamento. Gênesis capítulo 1, verso 18. E para dominarem no dia e na noite, e para separarem a luz das trevas, e viu Deus que isso era bom. O terceiro dia vem depois que aparece a semente, a qual tem poder de reprodução em si mesma. O quarto dia nasce depois que o nosso firmamento é governado, as trevas se submetem ao luzeiro menor e o dia se submete ao luzeiro maior. É por isso que a quarta geração vence, domina e se estabelece. Gênesis capítulo 1, verso 19. E foi a tarde e a manhã, o quarto dia. Tipos da nova criação. Quinto dia, a ordem é dada às águas. Produção de peixes e aves, as águas são como alternativas após o domínio da terra seca. Uma nova conquista faz-se necessárias nas águas e nos ares. Desafios apontam para a produção das águas e dos ares. Aqui Deus coloca diante do homem as possibilidades advindas das diversidades. Para não cair na monotonia, Ele dá ao homem a capacidade de dominar na terra como uma vocação oficial, mas também lhe oferece a chance para 1. Desfrutar as provisões do mar e a sua plenitude, com os seus preciosos e infindáveis frutos, bem como a 2. Capacidade de se transportar como as aves dos céus e desfrutar o impossível, como exemplos desafiadores. Os tesouros escondidos estão no mar. O mar representa tudo aquilo que ainda não temos dominado por causa de nossas limitações na terra. Das águas, Deus produziu a vida inicial para a terra e para o céu aberto. Gênesis capítulo 1, verso 20. Então disse Deus: produzam as águas criaturas viventes em abundância e aves que voem sobre a terra na aberta expansão dos céus.